Olá amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ben Cabral e desde já agradeço o facto de estarem a ver este vídeo e por me estarem a seguir. Se ainda não fizeram, por favor, façam-no, sigam-me e se gostarem deste tipo de conteúdo, por favor, ponham um like. Desta forma estarão a incentivar-me a trazer mais conteúdos deste género para aquilo que é uma das modalidades que nós gostamos e eu especialmente amo, que é a Fórmula 1. Vou falar sobre o Grande Prémio da China, como muitos de vocês já acompanharam no meu vídeo anterior. Vou falar um bocadinho da corrida sprint e aquilo que foi a qualificação para a corrida desta madrugada. Para dizer que na corrida sprint tivemos coisas bem interessantes, tivemos um Lewis Hamilton rejuvenescido, aquilo que já não vemos há muitos anos, porque claro, desde 2021 que o Lewis Hamilton simplesmente, não que tenha desaparecido, mas que para muitos deixaram de ver aquele piloto que trouxe muitos fãs para a Fórmula 1, um pouco por causa daquilo que foi o carro que a Mercedes trouxe na era do efeito solo. Deixamos de ver esse Lewis Hamilton, que estava desgastado, estava simplesmente desmotivado para a Fórmula 1 e tivemos uma mostra daquilo que era o Lewis Hamilton quando estava na Mercedes, quando tinha aquele carro vencedor. Tivemos um bocadinho dessa mostra na corrida sprint. Ele teve disputas muito boas com o George Russell, pelo menos nas primeiras 8 ou 9 corridas, até que, claro, os seus pneus gastaram, por causa dessa disputa, ele teve um desgaste excessivo dos seus pneus, perdeu tempo e permitiu assim que o Charles Leclerc ultrapassasse, terminando assim a sprint em terceiro lugar. De recordar que George Russell venceu a sprint, o Charles Leclerc foi o segundo e o terceiro foi o Lewis Hamilton. Mas deixa-me aqui partilhar aquilo que foram resultados da sprint em termos de telemetria, em termos de números, e podemos ver aqui que quer o George Russell e o Antonelli lideraram aquilo que nós podemos chamar de números em termos de performance e seguidos muito de perto pelo Charles Leclerc e o Lewis Hamilton. Se vamos olhar aqui para estes retângulos e essas velas, conseguimos ver que o andamento da Mercedes esteve superior, ligeiramente superior ao andamento da Ferrari, pelo menos em corrida, e depois também tivemos próximo do andamento da Ferrari, o andamento dos dois carros da McLaren. E depois é que nós vemos aqui o Verstappen um bocadinho distante, estamos a ver aqui uma questão de 1,8 segundos de diferença em tempos médios de volta com relação àquilo que foi o tempo da Mercedes. Por isso, a Red Bull aqui, vamos dizer, Max Verstappen, muito distante daquilo que já nos habitou nos últimos anos. Vou trazer aqui um nome que muita gente já conhece, que é um piloto de 19 anos, que tornou-se assim, com 19 anos, 6 meses e 17 dias, o piloto mais novo a conseguir uma pole na Fórmula 1. Este aqui é Antonelli, italiano, está pela segunda temporada a correr pela Mercedes e ele atingiu aquilo que muitos pilotos ainda não conseguiram. Claro que ele tem uma máquina formidável, que é o carro da Mercedes este ano, conseguiu a pole e por aquilo que já vimos até agora, ele provavelmente será o único piloto que poderá disputar de frente com o George Russell, visto que o carro da Mercedes, pelo menos nas pistas em que temos retas longas, em que o motor é essencial, que é o aspecto mais forte de certas pistas, provavelmente o Kimi Antonelli será a única pessoa que poderá bater de frente com o George Russell. Claro, vamos tirar outras variáveis como desqualificações ou má posição de arranque ou péssimas qualificações, por exemplo. Se formos a jogar de fora todos os outros elementos que possam influenciar o resultado de um piloto que não o seu próprio talento e desempenho durante a qualificação, a corrida, Kimi Antonelli apresenta-se como o principal oponente ao campeonato do George Russell, né? Então por isso, esse é o nome que devemos gravar, não só por ter feito a pole, mas por apresentar-se em muito boa forma e poderá dessa forma assim bater de frente com o George Russell para o campeonato. Também quero trazer aqui outras informações que têm a ver com aquela que será a grande partida para a corrida desta madrugada, onde Kimi Antonelli, como disse, foi parte à frente, seguido de George Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Gasly e só depois Verstappen e Adjar. Eu digo só depois porquê? Porque contrariamente àquilo que muita gente estava habituada a ver, os resultados do Max Verstappen, muita gente questionava que era só piloto ou se era apenas carro. Eu quero aqui dizer, minha opinião pessoal, que nenhum piloto faz flores sem ter um carro. E nesse preciso momento o Max Verstappen, por melhor piloto que seja, ele não tem um carro à altura, por isso ninguém faz flores. Ou seja, se não tiveres um carro capaz, dificilmente consegues trazer grandes resultados.
O mesmo posso dizer de Antonelli ou de Russell nesse preciso momento, que têm o melhor carro na grelha e eles estão a trazer resultados. Nem sempre isso acontece, é necessário que o talento esteja ligado àquilo que é o potencial do carro, e nesse preciso momento o Antonelli e o Russell estão a juntar o potencial do carro, aquilo que é o seu talento nato, levando o carro à sua posição normal nessa tipo de situação, que é P1 e P2. Mas isso é a qualificação, vamos ver o seu desempenho em corrida. Talvez os resultados não sejam estes que estamos aqui, mas dificilmente eu vejo a Mercedes a perder o primeiro e o segundo lugar, dada a vantagem de motor que eles têm, ou que se apresentam até esse preciso momento na Fórmula 1. Gostaria de pôr aqui um videoclipe para elucidar aquilo que foi o arranque espetacular de Lewis Hamilton nesta corrida de sprint nessa madrugada. Aqui vemos aquilo que é a grande vantagem que é a Ferrari em termos de desempenho, em termos de arranque. Vimos a posição que o Lewis Hamilton partiu e em pouco menos de 2 curvas o Lewis Hamilton estava colado à traseira do George Russell, acabando sim por ultrapassar o George Russell antes mesmo de terminar a primeira volta. Isso demonstra claramente como, embora todas as equipas tenham partido a princípio com o mesmo tipo de regras ditadas pela FIA, mas cada uma das equipas decidiu implementar essas regras de formas diferentes. A Mercedes decidiu explorar uma zona cinzenta das regras, trazendo um carro com uma compressão maior e um turbo maior do que aquele que a Ferrari está a usar. A Ferrari preferiu priorizar aquilo que é o arranque, aquilo que é as curvas mais lentas, tendo assim uma melhor saída. Por isso, o que nós vamos a ver aqui é simplesmente algo formidável, algo espetacular, que traduz na forma como as equipas preferem interpretar as regras e implementar essas mesmas regras para construir não só o chassi, como sendo também o motor. Então, só queria puxar de partilhar esse aspecto aqui muito interessante. Gostaria de chamar aqui a atenção de vocês todos para este pequeno gráfico. Isto aqui são todos os elementos que o piloto tem acesso, isso apenas é uma forma limitada daquilo que eles têm acesso. É claro que existem menus e submenus que nós não vemos, mas é o tipo de informação que o piloto tem que gerir. E eu gostaria de chamar aqui a vossa atenção para o nível de bateria, que neste preciso momento tem a ver com um fator que mais bate-boca, mais discussão gera à volta da Fórmula 1. Porque nós não estamos a falar de uma fórmula elétrica, estamos a falar de uma forma híbrida, e a opinião de todo mundo é que, por ser Fórmula 1, a componente elétrica devia ser diminuta, devia ser pequena, ou seja, é um elemento que não devia ser tão preponderante quanto está a ser agora. E isso é que vai tornar toda essa controvérsia maior, porque nesse preciso momento o motor elétrico, as baterias nesse caso, não são capazes de durar a volta inteira, fazendo com que os pilotos em reta não tenham a performance desejada, não tenham a potência necessária para conduzir da forma mais natural possível. Então, tudo isto está a trazer muita controvérsia no seio da Fórmula 1, porque os pilotos deixam de ser pilotos, passam a ser gestores de bateria. Ou seja, na natureza de qualquer piloto, o que ele vai fazer, vai fazer aquilo que ele conhece, que sempre fez desde o karting, é chegar o mais tarde da curva, travar o mais tarde possível, sair da forma mais rápida possível, sem ter que se preocupar se naquele preciso momento ele tem bateria suficiente ou não. É ele, na consciência de cada piloto, ele sempre teve um elemento crucial, que é o motor, que ele conhece, tem o devido tato do acelerador para saber quanto deve acelerar e deixa de acelerar. Ele faz esse jogo a contar com aquilo que é a sua perícia e aquilo que é o pedal. Outros elementos também envolvem-se nisso. Quem já andou de carro sabe exatamente que não é apenas o pedal que nos transmite a sensação do carro e do motor. Existem outros elementos. Mas nesse preciso momento, os pilotos não podem simplesmente fiar-se nesse elemento. Ou seja, eles têm que levar em consideração outros aspectos. Em que pontos da corrida têm que regenerar ou gerar carga? Tinham carga suficiente ou não para sair de cada curva? Então passa a ser um processo muito anormal, pouco natural para aquilo que é a dinâmica da condução de um carro de Fórmula 1. Por isso, eu não sei o que a FIA vai fazer com relação a isso, tem muita coisa em carteira ou em pipeline, como se diz, não se sabe o certo qual será a solução, mas a verdade é que não está a agradar a ninguém. Se calhar esteja a agradar nesse momento à Mercedes, por estar à frente do campeonato e por ter desenvolvido um carro que tem um motor muito potente. Mas o que acontece com a Red Bull? O que acontece nesse momento com a McLaren?
com a Williams, que depois de ter jogado por lixo toda a temporada de 2025, investir no carro de 2026, continua lá atrás. O que se passa pela cabeça da Aston Martin, que gastou mais de 300 milhões de dólares a desenvolver um novo túnel de vento, a contratar a Eden Newey, simplesmente para pararem-se com o motor da Honda, que nesse preciso momento não expõe no jogo. Ou seja, então, são muitas variáveis nesse preciso momento, existe muita frustração por parte, não só dos pilotos e equipas, mas como também por parte de muitos fãs. Temos que parar para ver, até lá, temos ainda a corrida da China para ver e eu estarei aqui para comentar com relação ao resultado e tudo aquilo que se passou durante a corrida. Até lá, despeço-me a promessa de trazer mais informação assim que terminar a corrida. Obrigado.